Olá pessoal, sou eu, professor Roberto Nishimura, vou trabalhar com vocês a disciplina de Banco de Dados 1. Bom, antes da gente começar a trabalhar essa disciplina de Banco de Dados 1, deixa eu passar um recadinho para vocês aqui, ó. Para aqueles alunos que fazem a conexão, a interação conosco através do chat, utilizem o chat. Para aqueles alunos que fazem a interação através do Skype for Business, está aí na nossa imagem o Skype que você tem que se conectar para a gente poder fazer a nossa interação, ok? Bom, o que a gente vai começar a conversar com vocês hoje? A nossa disciplina de Banco de Dados 1, primeiro, ela é dividida em duas etapas, A primeira, Banco de Dados 1, que é agora, nesse semestre, e depois nós teremos Banco de Dados 2. Então, como nós temos essa divisão, o que significa isso? Significa que nós teremos, em Banco de Dados 1, toda uma conceituação. Nós precisamos passar para vocês, eu preciso que você compreenda o cenário de um banco de dados, certo? Para que a gente possa compreender, codificar, programar, desenvolver e implementar um banco de dados. Então, nós teremos uma parte que será teórica e uma parte prática, que você vai poder fazer através das ferramentas BR Modelo, que é a parte de modelagem de dados, e também o Oracle Express Edition. O Oracle Express Edition é uma versão do banco de dados Oracle que você pode instalar ele no seu microcomputador ou no seu notebook e ele funciona exatamente igual às versões Oracle Enterprise. As versões Oracle Enterprise são aquelas que você vai encontrar funcionando nas empresas, a hora que você for trabalhar. Então, a hora que você estiver lá desenvolvendo a sua vida já profissional, você vai encontrar um banco de dados Oracle. E aqui, com a gente, você vai fazer algumas atividades usando uma versão Express, que é uma versão um pouquinho mais reduzida, mas cujos comandos obedecem e executam exatamente igual ao que você tem de um banco de dados aí, corporativo, tá bom? Bom, para aquelas pessoas também que não gostam do Oracle, preferem o SQL Server ou o MySQL, nos links de disponibilidade de software, nós também oferecemos, nós também apontamos para vocês os links para que você possa trabalhar com o SQL Server, que é específico da Microsoft, ou o MySQL. Lembrando que o MySQL é um banco de dados free, um banco de dados gratuito, porém, ele foi adquirido por uma empresa. Essa empresa chama-se Sun Microsystem e essa empresa Sun Microsystem posteriormente foi comprada pela Oracle. Então, a hora que você fala assim, eu estou usando o MySQL, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que o MySQL hoje é igualzinho a um Oracle, tá bom? Então, para essa parte prática, você tem aí essas três alternativas em banco de dados. E quando a gente fala na parte de modelagem de dados, eu recomendo que vocês utilizem uma ferramenta chamada ERWin, certo? Esse ERWin, ele é uma entidade de relacionamento for Windows. Então, no nosso site, no nosso link que é passado para vocês, tem duas opções. Uma, você pode buscar um link onde você tem uma versão dele que ele é executável, ou seja, você simplesmente baixa ele no seu computador e dá um clique. Deu um clique, ele já começa a executar. Ou você tem uma outra versão que ele roda no ambiente Java. Então, para quem já quer ir se familiarizando com o ambiente Java, existe a versão do ERWin para ambiente Java. Tudo bem? Bom, vamos seguir em frente aqui então. A gente vai mudando os nossos slides da Joyce. Tá. O que a gente vai começar a trabalhar com vocês aqui? A gente vai começar pela parte de fundamentos, Então, quando a gente fala de fundamentos, antes da gente aprofundar nesse item, eu queria só comentar o seguinte cenário, nós temos uma palavra chamada banco de dados. E essa palavra banco de dados, ela é amplamente utilizada no nosso ambiente, no nosso dia a dia. Você usa a palavra banco de dados por uma série de situações diferentes. E aqui, especificamente hoje, nessa nossa aula, nessa nossa teleaula de hoje, vocês vão perceber que a palavra banco de dados, ela tem o seu significado específico.
E aí a gente vai interagir com outros cenários, né? Por exemplo, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que é conhecido pela sigla SGBD, e que em muitas das situações o SGBD, nós usamos a palavra banco de dados para se referir a ele. Tá? Nós também temos um ambiente onde você tem o quê? O sistema de banco de dados. O sistema de banco de dados é um ambiente onde você tem o servidor, você tem o SGBD, né, que é o software, e você tem os dados armazenados lá dentro. E esse ambiente, em algumas situações, nós também chamamos ele de banco de dados. Certo? E nós temos todo o projeto que você vai executar para poder criar o seu banco de dados e que, em algumas situações, nós simplesmente usamos o termo banco de dados, certo? Então, o objetivo hoje aqui é que você consiga compreender esse cenário todo e que você consiga entender que a palavra banco de dados, ela é amplamente utilizada nos mais diversos cenários, só que para cada situação, ele tem um significado específico. E hoje aqui a gente vai tentar entender cada uma delas. Bom, vamos ao quadro ali então? Quando a gente fala ali de SGBD, né, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o que a gente precisa entender? Né? Vamos grifar aqui. Cadê minha canetinha? Vamos grifar aqui, ó. Quando nós estamos falando de Sistema Gerenciador de Banco de Dados, aqui normalmente nós estamos nos referenciando ao software, a uma marca, né? a um SGBD de um determinado fabricante. Então, quando você usa a palavra Oracle, que pertence a uma empresa, quando você usa a palavra SQL Server, que pertence a outra empresa, quando você usa a palavra DB2, né? que é da IBM, o que a gente está falando? Nós estamos falando de um sistema gerenciador de banco de dados, que é o software que vai fazer o quê? Que ele vai criar o seu banco de dados, que ele vai gerenciar a tua base de dados. Outra coisa também importante, né? Usar o termo banco de dados ou base de dados, ele é a mesma coisa, ele tem o mesmo significado, certo? Por que o pessoal usa em algumas situações a palavra base de dados? Porque a hora que você pega do inglês, né, database, e faz uma tradução literal, em vez de você chamar de banco de dados, você chamar de base de dados, ele fica uma tradução melhor. Tá? Então, por isso que em algumas literaturas, em algumas revistas, em alguns artigos, você vai ver o pessoal se referenciando um banco de dados como se fosse uma base de dados. Mas é tudo a mesma coisa, tá bom? Nós estamos falando tudo do mesmo cenário. Bom, prosseguindo ali, né? Só voltando ali para nós no slide. Prosseguindo. Outra coisa importante também, para a gente relacionar para vocês, é isso aqui, ó. O papel humano no sistema. O que significa isso, né? Quando nós estamos falando no nosso ambiente de tecnologia da informação, de TI, certo? Você tem lá o analista de sistemas, o programador, o desenvolvedor, o arquiteto de software, o engenheiro de software, você tem diversas pessoas, né, diversos profissionais trabalhando nesse circuito, nesse cenário. E quando a gente está falando especificamente de banco de dados, nós teremos o quê? Dois atores, né? Duas profissões, duas funcionalidades. Uma que nós chamamos de administrador de banco de dados, que a gente vai detalhar para vocês depois, certo? E nós também temos uma outra função que é chamada de administrador de dados, que é o tal do AD. Bom, o que significa isso? Significa atividades, significam funções voltadas especificamente para o mundo de banco de dados. E, em algumas empresas, dependendo do tamanho da empresa, aquele profissional que executa a função de administrador de banco de dados, o famoso DBA, muitas vezes ele também é o próprio AD, certo? Então ele tem horas executando uma determinada função, horas executando uma outra função, mas a pessoa é a mesma. E dependendo do tamanho da empresa, às vezes o cara é DBA, às vezes o cara é AD e ele é o próprio analista de sistemas, né? É o famoso faz tudo, né? Só não faz lá o cabinho de rede, mas é o quê? É a realidade do nosso mercado.
Tá? Se você tem uma empresa grande, muito bem estruturada, provavelmente você tem profissionais específicos para cada uma dessas atividades. Porém, se a empresa não é tão grande assim, você tem um profissional que ele é multitarefa, ou melhor, ele é multifunção, né? Ele executa diversas funções diferentes. Mas hoje aqui a gente vai detalhar para vocês quais são as responsabilidades de cada cenário, né? De cada situação dessa. Voltando ao quadro. E antes da gente seguir em frente aqui, ó, nós temos dois detalhezinhos super importantes, que é nível de abstração de dados. O nível de abstração de dados nós vamos mostrar, conversar com vocês, como é que nós transformamos, né, como é que existe a interação do cenário que você pretende informatizar, do cenário que você pretende automatizar, como é que você olha para esse cenário e traz ele para dentro do nosso mundo computacional. Então você tem o que a gente chama de níveis de abstração. Esses níveis de abstração, eles permitirão você fazer o quê? Fazer exatamente essa transformação da visão, né? Daquele mundo que a gente se encontra hoje, certo? Até você conseguir jogar isso para dentro do computador, para dentro dos nossos sistemas, tá? E o último item aqui é referente à parte de modelos de bancos de dados, né? Os bancos de dados, eles surgiram no final da década de 60. Né? Ali, 65, 70, por ali, começaram a aparecer os bancos de dados, certo? E, naquela época, os recursos computacionais não eram tão poderosos como os recursos que a gente tem hoje. Mas os conceitos de modelagem surgiram naquela época. Então, nós temos várias técnicas possíveis para você fazer a modelagem de um banco de dados. E dentre dessas várias técnicas possíveis, nós vamos citar uma para vocês, que é a técnica chamada modelagem entidade-relacionamento. Ela é a mais difundida, é a mais utilizada nos bancos de dados comerciais, né? E é em cima dela que a gente vai trabalhar e que provavelmente você vai executar nas partes práticas, né? Naquelas interações que você vai fazer lá no seu computador, no seu notebook ou no laboratório do polo onde você está fazendo aí, assistindo essas nossas aulas aqui, tá bom? Bom, vamos seguir em frente. Só uma outra coisinha, né? Eu tinha comentado ali também de sistema de banco de dados. Então, o sistema de banco de dados é o ambiente onde você tem lá o servidor, você tem o software e você tem os dados armazenados lá dentro. E isso tudo, em algumas situações, nós chamamos ele de banco de dados, tá bom? Bom, vamos seguir lá então. Opa! Primeira coisa que a gente precisa entender, né, é quando a gente fala de dado, né? Poxa, é muito simples, né, a gente falar assim, dado. Tá, eu tenho um banco de dados. Poxa, você tem um banco com dados, mas o que é o dado? Né? O que é o dado? E tem um detalhe muito importante que a gente precisa compreender aqui, que é o dado e a informação. Né? Apesar deles serem as mesmas coisas, eles têm significados diferentes. E no nosso dia a dia, é muito normal, é muito natural você utilizar uma hora a palavra dado, uma hora a palavra informação. Mas você precisa compreender que, apesar de serem as mesmas coisas, eles têm significados diferentes. Tudo bem? Bom, então vamos lá primeiro para a parte de dado. Vamos lá no slide que a gente vai detalhar para vocês. Ó. O que é um dado? Tá? Ó, é uma representação, é um registro de uma informação, o qual pode ser registrado fisicamente, através de papel, disco de computador ou etc. Então, quando a gente está falando que o que é um dado, né, nós estamos falando em simplesmente algo isolado. Né? Eu chego para vocês e falo assim, ó, Roberto é um dado. Ele não tem um significado específico, porque eu não detalhei ele um pouquinho melhor. Tá? Eu chego para vocês e falo assim, 22h30.
22h30 é um horário, mas representa um horário do quê? É o horário de início de uma aula? É o horário do início de um jogo? É o horário do início de uma sessão de cinema? Não sei, eu não expliquei, eu simplesmente passei este dado. Eu poderia ter falado assim, ó, eu passei esta informação. Só que se eu dissesse para vocês aqui, eu passei esta informação, aí aquele dado ele já passa a ter um significado melhor, né? Ele passa a ter um objetivo maior, certo? Então, enquanto eu falei simplesmente 20 e 30, isso é um dado. A hora que eu cheguei e falei para vocês, 20 e 30 é o horário da sessão de cinema, isso já é uma informação, porque é um dado com um significado, certo? Só que é importante que você compreenda esta diferença. Agora, na fala do dia a dia, nós vamos usar a palavra dado e a palavra informação a todo momento. A todo momento a gente vai usar isso. E é importante que você entenda que em algum momento, apesar de você falar dado, você está querendo dizer informação. Ou apesar de você falar informação, você está se referindo a um dado. Tudo bem? Bom, vamos seguir em frente ali então. Voltando ali, ó. É um valor abstrato sem um sentido lógico. Veja, a hora que eu comentei com vocês, 20 e 30, tá? Simplesmente eu falei 20 e 30. Isso é um dado, não significa nada, é um número. Assim como se eu chegasse para vocês e falasse assim, Roberto. Tá, o que significa Roberto? É um nome, mas é o nome de quem? É o nome de alguma coisa? É o nome de alguma pessoa? É o nome de algum animalzinho de estimação? É o nome de algum carro? Né? A gente não explicou isso, eu não detalhei isso. Então, Roberto, neste momento, é simplesmente um dado. Agora, na hora que eu chego para vocês e falo assim, ó, o nome do professor de banco de dados é Roberto. Aí, este conteúdo, Roberto, ele passou a ter um significado. Então, Roberto é uma informação. O que significa? É o nome do meu professor de banco de dados. Né? Tá bom? Então, tá bem facinho da gente compreender. Vamos seguir em frente ali ainda. Aqui são alguns exemplos, né? Então, se eu chego para você ali e coloco assim, ó, 5 mil reais. O que significa 5 mil reais? A princípio, nada. É simplesmente um dado, né? É um dado ali, ó, de conta corrente. Agora, se eu chegar e falar para vocês, ó, 5 mil reais é o saldo da minha conta corrente, primeiro que eu vou ficar super feliz, né? Não é uma verdade, tá? Mas você está passando a dar um significado para ele. E aí aquele dado passa a ser uma informação. Então, simplesmente, a hora que você olha o conteúdo de um campo, o conteúdo de um atributo que você tem lá guardado dentro do seu banco de dados, por isso mesmo que a gente fala, é um banco de dados. Você guarda estes registros. A partir do momento em que você faz o acesso a estes registros e transforma, dá um significado para esses dados, o que te retorna é uma informação. Parece meio complicado, né? Mas não se preocupem, vocês vão se acostumar. Pensa no seguinte cenário: se tudo aquilo que você armazena não fossem dados e sim informações, nós estaríamos tendo uma aula de banco de informações e não uma aula de banco de dados, certo? Parece meio maluco, tá? Mas eu prometo que até o final da nossa aula de hoje aqui, vocês vão compreender esse cenário, certo? Então, o dado é aquela informação bruta, é aquela informação crua, que isolado não significa nada. Ela representa algo que você quer guardar dentro do seu banco de dados. Isso é óbvio. Porém, quando você olha ela de forma simples e isolado, aquilo ali é somente um dado. Porém, a hora que você trabalha este dado, o resultado desse trabalho são o quê? Informações. Então, a hora que eu chego para vocês e falo assim, nossa, precisamos fazer uma análise das nossas vendas do mês passado.
para verificar se tudo aquilo que foi vendido no mês passado corresponde às nossas expectativas de venda. O que você vai fazer? Você vai pegar dado por dado que representa cada uma das vendas que foram realizadas no mês passado e vai submeter ele a uma análise através de um programa de computador que você está fazendo, que você está codificando, certo? E a hora que esse teu programa de computador pegou esses dados, analisou de acordo com a lógica que você programou, o resultado disso é uma informação. E o que é a informação que a gente quer? Se realmente aquelas vendas que foram realizadas no mês passado atingiram a meta ou a cota estabelecida pela nossa área de marketing. Tá? Então, é por aí que você começa a trabalhar um pouquinho, ok? Vamos seguir em frente ali. Ali, só no exemplo, ele comenta também de unidade federativa, né? É assim, se eu simplesmente falo para vocês, PR, o que significa PR? Nada. É um dado, né? A hora que eu falo que PR é uma unidade federativa, aí você PR é o Paraná. Porque se eu não falasse isso, você podia interpretar que PR é Polícia Rodoviária, Paulo Ricardo, né? Quer dizer, tem N coisas que você poderia associar a este dado simples PR. E a hora que você tentasse transformá-lo numa informação, ele teria que ter um significado melhor, né? Não maior, hein? Um significado melhor. Vamos seguir ali ainda. E como eu estava dizendo para vocês, né? O que é informação? A informação é aquele dado que você trabalhou, que você passou a ter um significado. Então, ó, a informação, a definição, acrescenta algo ao conhecimento da realidade a ser analisado, o qual pode ser ou não modelada. Tá? Então significa o seguinte, que você pegou o dado, aplicou um conhecimento, né? Que no exemplo eu estava comentando com vocês que era o seu programa de computador, com a lógica que você programou, e o resultado da aplicação desse conhecimento, ele transforma-se em uma informação. Né? Então ele fica realmente com algo mais significativo, né? Com algo representativo. Tudo bem? Então, ó, só recapitulando de novo, hein? Dado, informação, nós estamos pegando da mesma origem. O dado, né? A minha mão do lado de cá, o dado é ele cru, né? É do jeito que você capturou e armazenou, né? Capturou, identificou e armazenou. A informação é, você pegou o dado, processou ele através de um programa de computador e obteve um resultado. Esse resultado é a sua informação, né? Tá bom? Bom, e a gente vai usar o termo aí, ó, banco de dados e banco de dados, como eu vinha comentando com vocês. Vamos seguir ainda. Mais uma definição, né, ó. O que é informação? Ó? Conjunto de dados interrelacionados, tá? Por que interrelacionados? Como eu havia dito para vocês, nós vamos trabalhar modelos de banco de dados. E dentro desse conceito de modelo de banco de dados, é onde você vai analisar todos esses dados que você pretende armazenar dentro do nosso banco de dados. E estes dados que você está armazenando lá dentro do banco de dados, eles estão interrelacionados uns com os outros. E se você tiver dados que não se relacionam com os outros, significa que aquele dado tem alguma coisa de errado com ele. Ou você está guardando dado desnecessário, ou a sua modelagem está incompleta, ou a sua modelagem apresenta alguma falha na sua análise. Tá? Então, fica a dica aí, ó. Você identificou dados dentro do seu banco de dados que não estão relacionados com nenhum outro dado, alguma coisa tem de errado. Já põe um ponto de interrogação ali que você tem que observar ali o que está acontecendo. E a outra frase de impacto, ele fala assim, ó, conjunto de dados com sentido determinado. Bom, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, quando você faz a modelagem de um banco de dados, você está pegando dados
de um cenário que você está automatizando, e esses dados deste cenário que você está automatizando, ele tem que ter um significado. Né? Por que ele tem que ter um significado? Porque se você estiver pegando dado que não faz sentido e você colocar dentro do seu banco de dados, primeiro, você está gastando tempo, você está desperdiçando recurso. Tá? Então você tem que fazer o quê? Reolhar, reanalisar o seu levantamento de requisitos. Tá? Lá quando você estudou com a professora Yolanda a parte de análise orientada a objeto, ela fala de levantamento de requisitos, essa coisa toda, né? Então significa que se você mapeou dados ali que não faz muito sentido, o seu levantamento de requisitos precisa ser revisado, tá bom? Vamos seguir em frente ali ainda, ó. O que mais? Aqui ele já está colocando alguns exemplos, né? Ó, saldo de conta corrente, o famoso TED, né? Transferência eletrônica de dinheiro, né? E não de documento, hein? Transferência eletrônica de dinheiro, saldo final, né? Então, você tem ali o quê? Alguns dados, porém, a hora que você processa eles, você obtém informações, tá? Então, a hora que você olhou ali, você tinha um saldo de conta corrente, você fez uma transferência eletrônica de dinheiro e você obteve um resultado final ali, né? Então, aqueles dados foram processados e apresentaram informações para nós ali no final. Seguindo ainda, o que mais? Nós podemos ter, por favor, a nossa imagem ali, ó, né? Nós podemos classificar o dado também no âmbito empresarial. Aqui já começa um detalhe bem interessante, ó. No âmbito empresarial, ele classifica como vital, crítica e valiosa. Então, o que significa isso? Que nós já estamos dando uma importância para esse dado. Tá? Simplesmente não é um dado à toa. Tá? Nós já identificamos os dados que eu pretendo armazenar e eu preciso fazer o quê? Uma classificação. Dentro dessa ideia da classificação, a gente vai colocar o quê? 3 graus, né? 3 níveis de severidade, para que a gente possa compreender o quanto este dado é importante, o quanto este dado é fundamental ou não para as atividades da empresa onde você está desenvolvendo esse sistema. Então vamos só voltar ali para o quadro que a gente já começa a comentar. A primeira classificação é o vital. Ó. Sem ela, a organização não funciona. Tem grande importância para a sobrevivência da empresa. Bom, a própria palavra vital já diz isso, né? Significa que eu tenho dados que, se eu perder, a empresa para de funcionar. Né? Então, se eu tenho dados que são vitais para a empresa, significa que a automação, a sistematização que você trouxe, né, através dos seus sistemas de TI para dentro dessa empresa, pegaram aqueles dados que ficavam muito provavelmente registrados em bloquinhos de nota, em planilhas de papel, em planilhas, bloquinhos anotados, essa coisa toda, livros caixa, livros de registro, essa coisa toda, e você jogou ele para dentro do seu sistema. E sem estes dados, a empresa para. Por isso que a gente classificou ele como vital. Certo? Veja, eu não falei sem estas informações, hein? Eu falei sem estes dados, ok? Vamos seguir em frente. Informação do tipo crítico. Tá? O que é uma informação crítica? Ó? Com a perda dessas informações, a organização corre o risco de perder parte de suas metas. Bom, aí você já começa a pensar no seguinte, né? Eu tinha uma coisa extremamente vital lá. Agora eu tenho uma informação que é crítica. A informação crítica significa o seguinte, ó, eu preciso desse dado, tá? Se eu não tiver esse dado, pode ser que eu faça coisas erradas. Pode ser que eu venda produtos que eu não tenho no estoque. Pode ser que eu ofereça limites de crédito para um cliente cuja ficha dele não deveria receber crédito. Né? A hora que você levanta o perfil do cliente, o cara é um caloteiro, está devendo.
e você foi lá e deu um limite de crédito para ele de R$ 2.000, e ele foi lá na tua empresa e comprou R$ 2.000 em produto, né? Então, se a informação era crítica e você estava sem ela, né, você vai ter que analisar aí, fazer essa balança, né, essa ponderação, ok? E o outro item, só volta lá para a gente poder grifar para vocês, que é a informação valiosa, né? A perda dessa informação pode causar graves transtornos aos negócios da empresa. Então veja que a informação classificada como valiosa, ela está num nível de severidade um pouquinho menor que a crítica, né? Então a informação valiosa, né, o dado valioso, tudo isso é importante para a empresa. Porém, se você ficar sem esses dados valiosos por um dia, significa que a tua empresa não vai quebrar, né? Lógico, você como responsável da área de tecnologia da informação vai ser cobrado, né? O seu chefe, o seu gerente, o seu diretor vai te pressionar até não querer mais para que você coloque esse banco de dados ativo o quanto antes. Mas, se você tiver sem, ele é valioso, né? Ele é crítico. Opa, posso fazer coisa errada. Ele é vital. Cara, sem estes dados, nem abre a loja, tá? Então, pensa assim, um banco, uma agência, uma instituição financeira, tudo que está lá dentro, muito provavelmente é vital. Um banco não vai abrir uma agência se o sistema não estiver no ar, porque hoje está tudo automatizado, está tudo informatizado. Se você entrar na agência e o computador não estiver funcionando, você não vai conseguir fazer nada. Você vai fazer o quê? Talvez um depósito manual, lembrando que o depósito manual, o dinheiro que você está colocando ali naquele envelopinho não vai entrar na sua conta agora, vai entrar só à noite, na hora que for processado, né? Então tem que fazer aí essa crítica sobre os dados, certo? Que transformarão-se em informações, ok? Vamos seguir em frente ali então. Agora nós temos um vídeo para vocês, Pode passar o vídeo lá para nós.
Muito bem, pessoal, esse vídeo é um vídeo que você encontra ele disponível no ambiente do YouTube, né? E o objetivo dele é tentar apresentar ou demonstrar para você de uma forma lúdica, né, a diferença entre dado e informação. Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós temos uma pequena atividade super fácil de fazer, certo? Vou pedir já para ir projetando ali e a gente vai interagir, vou fazer ela junto com vocês. O que a gente precisa fazer? Eu tenho de um lado a coluna 1, do outro lado a coluna 2. Do lado da coluna 1, eu tenho algumas frases que vão dar significado aos dados que estão do lado da coluna 2. Então, a ideia é o quê? Que depois que eu consiga dar este significado, os dados da coluna 2 passem a ser uma informação com um significado melhor, tá bom? Bom, então eu vou fazer junto com vocês aqui e depois a gente entra na sessão de perguntas também, tá bom? Vamos lá. Altura do pé direito do ambiente. A hora que eu olho para os dados da minha coluna 2 e eu vejo lá 17:2.00 hora, faz sentido com a altura do pé direito? Não. 4,5 metros, faz sentido? Opa, já faz um pouquinho mais de sentido. R$ 22,50, também não. Estádio Mário Filho, também não. 620, número absoluto aí, também não. 1/3/2010, muito menos. Então, a hora que eu olho para essa sentença, altura do pé direito do ambiente, e eu vejo aquele dado 4,5 metros, ele passa a fazer sentido. Então, vamos colocar aqui, ó, número 1 do lado de cá, certo? Será que cabe aqui na nossa coluna? Vamos tentar aqui, ó. Ah, legal, hein? Coube ali na coluna. Vou colocar no entre parênteses ali, ó. Data marcada para consulta ao médico. A hora que eu olho para esta frase, né, data marcada para consulta ao médico, e eu olho para a coluna 2, já fica óbvio, né, já fica totalmente evidente que o dado que vai ser transformado numa informação é 1/3/2010. Então vamos colocar aqui o número 2 nessa coluna. Nome do principal estádio do Rio de Janeiro. A hora que eu estou falando ali, ó, nome do principal estádio do Rio de Janeiro, e eu olho para os dados que eu tenho na coluna 2, eu já vou direto ali no Mário Filho, que é conhecido como Maracanã. Obviamente, né, nós sabemos que o nome do principal estádio do Rio de Janeiro chama-se São Januário, né, do time Vasco da Gama, que é o time do professor Roberto aqui, ó, tá bom? Mas como infelizmente o estádio do Maracanã é maior em tamanho, então vamos deixar o estádio do Maracanã como principal estádio aí, né, do Rio de Janeiro, tá certo? Mas tudo bem, isso aí a gente vai corrigir depois. Vamos continuar lá, vamos voltar lá. Quarto, quantidade de atletas inscritos na maratona. 17 horas? Não faz sentido, né? R$ 22,50? Muito menos. Então, sobra para nós o número 620. Então, tá aqui, ó, 4 para ele. Horário de término do expediente. Ah, finalmente uma frase que aponta para alguma hora, né? Então, 17 horas. Olha que bacana, hein? O trabalho acaba às 5 horas da tarde. Preciso descobrir que empresa que é essa. Mas tudo bem, vamos seguir em frente lá, ó. Preço unitário do suprimento. Então, se nós estamos falando em preço, significa que é algum dado que representa dinheiro, né? E sobrou para nós ali os R$ 22,50. Então, tá aqui, né, a resposta, o gabarito para vocês, ok? Vamos seguir em frente aqui, ó. Seguindo em frente, nós temos aqui agora uma sessão de perguntas. Então, eu vou pedir para que seja colocado algumas perguntas, caso nós tenhamos perguntas, na tela. E se não tivermos perguntas, a gente já vai seguir em frente, hein? Tá, então, até o presente momento, não temos perguntas, então eu vejo isso como um excelente sinal.
É sinal de que todos vocês estão compreendendo tudo aquilo que eu estou falando até o presente momento. E aí a gente vai seguir em frente. Vamos lá em frente? Vamos lá. O que a gente vai falar agora? Vamos falar da parte de banco de dados. Então nós passamos pelo dado, passamos pela informação. Agora nós vamos lá para o banco de dados. Então, por favor, o slide. O que é um banco de dados? É uma coleção de fatos registrados que refletem o estado de certos aspectos de interesse do mundo real. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho uma série de dados, né? O risco até ficou meio feinho, hein, professor? Você tem uma série de dados que você vai guardar, que você vai armazenar em um determinado local. E esse armazenamento, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter um significado, ele precisa ter um sentido. Né? Então a gente fala que banco de dados é uma coleção de dados, certo? Tá? Que tem um significado, que estão armazenados de forma organizada, de forma ordenada, para posterior recuperação. Então, por que é para posterior recuperação? Porque se você for guardar um dado dentro do banco de dados e você não vai utilizá-lo, não faz sentido você guardar. Então, por isso que o dado, né, o banco de dados, é uma coleção de dados organizados para posterior recuperação. Porque se você não for usar, não faz sentido guardar. Certo? Vamos seguir. Temos mais frases ainda de impacto. E gostaram do desenho ali, do banquinho com 3 dadinhos sentado, né? Até engraçado esse banco de dados, né? É uma sacanagem. O que mais? Uma coleção de dados persistentes. Eu gosto muito desta palavra persistente, porque ele aproxima ao nosso mundo da análise orientada a objeto, do nosso mundo da programação orientada a objeto. Lá, nesses 2 mundos, eles gostam muito dessa palavra persistente, né? Vocês vão ouvir muito a palavra persistente e transiente. Então, para nós, quando ele fala assim, coleção de dados persistentes, opa, que bacana, hein? Dados persistentes são aqueles dados que, ao você desligar o computador, estes dados não vão desaparecer. Eles ficarão guardados em algum lugar. Por isso que eles são persistentes. E ao você religar este computador, aquele dado que você armazenou estará disponível para você. Basta você acessá-lo. Por isso a palavra persistente. Seguindo a frase ali ainda, hein? Usadas pelos sistemas de aplicação de uma determinada empresa. Poxa, aqui simplesmente afirmou o quê? Que são os sistemas de tecnologia da informação, né? Os famosos sistemas de TI, que vão acessar os dados que estão armazenados em um banco de dados, ok? Seguindo ali ainda, uma outra frase de impacto, hein? É uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico. Nossa, que frase de impacto violenta, né? Uma coleção de dados sobre um domínio específico. Lembra que o domínio específico para nós é o quê? É o ambiente de negócio que você está sistematizando, que você está automatizando. Tá? Então é óbvio que se você está sistematizando um ambiente de contabilidade, os dados que estarão guardados dentro do seu banco de dados têm que ser dados referentes à contabilidade. Não faz sentido lá no banco de dados da contabilidade você colocar, por exemplo, informação de dependente do funcionário. Né? A informação de dependente do funcionário pertence ao sistema de RH, folha de pagamento, essa coisa toda. Né? Então é ali que ele fala, né, de um domínio específico, tá bom? Seguindo em frente ainda, aqui uma outra coisa importante, hein? Nesse slide aqui, banco de dados, exemplo, né? Arquivos de Excel. Eu posso considerar um Excel
como um banco de dados? Não. Veja que o Excel, ele é o quê? Ele é uma planilha de cálculo. Porém, os dados que estão dentro do Excel podem ser transportados para dentro de um banco de dados. Tá? Então, para quem gosta de usar aí pacote Office, né, da Microsoft, já deve ter ouvido falar no termo ODBC, Open Database Connector. Tá? Que ele faz? Ele pega alguns arquivos, né, de formatos conhecidos aí como Word, Excel, PowerPoint, e ele permite fazer uma integração com os bancos de dados, para que você copie os dados desse ambiente para dentro de um banco de dados. Tá? E ali eles citam outro exemplo, né? Acervo de biblioteca. O acervo de biblioteca, a hora que você olha para aquela coisa física gigantesca, né? Igual você vê nos filmes, aquele monte de estantes, prateleiras, cheio de livro, etc, etc, né? Tudo aquilo ali, a hora que você pega, para e pensa que hoje em dia você tem os famosos livros digitais, ou que o pessoal chama aí de e-book, né, de electronic book, tudo aquilo ali que você tinha de forma física, ocupando um espaço gigantesco, uma papelada danada que ia envelhecendo, e se você não tivesse alguém que cuidasse, aquilo ia criando um mofo, um pó, corria o risco de alguém pegar o livro e rasgar, né, riscar, essa coisa toda. No mundo digital, você tem arquivos. E esses arquivos podem muito bem, né, esses e-books, podem muito bem ser armazenados dentro de um banco de dados. E aí, se eu tenho um banco de dados com uma coleção de e-books, de electronic books, né, significa que eu passei a ter o quê? Uma biblioteca em formato virtual. Biblioteca essa que você, aluno, tem acesso. Né? Então, quando você está lá fazendo o seu autoestudo, consultando a biblioteca virtual, né, e pesquisando em cima dos livros, dos artigos, das obras, das revistas eletrônicas, essa coisa toda, você está fazendo acesso a uma biblioteca virtual, que é nada mais, nada menos do que um grande banco de dados armazenando estes livros virtuais, certo? Vamos seguir em frente lá. O que mais? Eu tinha comentado com vocês o ambiente lá chamado sistema de banco de dados, né? Então, o ambiente chamado sistema de banco de dados, ele é composto pelos equipamentos, certo? Por favor, volta lá para nós, né? Ele é composto pelos equipamentos, que é o que a gente chama de hardware, ou famoso servidor de banco de dados, com um detalhe, com esta evolução para um ambiente chamado Cloud Computing, computação em nuvens, o hardware passou a ser virtual. Tá? Então, o hardware, que era aquilo que a gente pegava, né, o servidor, que você ia lá e pegava ele materializado, agora ele é virtual. Ele é tão virtual quanto o software, tá? Que faz parte desse nosso ambiente de sistema de banco de dados. Então, só voltando para a gente completar as definições ali. Ó. Eu tenho o hardware, eu tenho o software, que é o sistema de banco de dados, o SGBD. Eu tenho os dados que estarão armazenados através desse software, dentro deste hardware, e eu tenho os usuários, que são as pessoas. Então, a hora que eu olho para esse desenho aqui do lado, aqui, ó, que eu vejo as pessoas, no caso, os programadores, eu vejo os meus usuários finais, todos eles acessando um computador e interagindo através do SGBD, que é o meu software, que é o sistema gerenciador de banco de dados, armazenando os dados neste banco de dados aqui, ó, eu tenho este ambiente grande, que é chamado de sistema de banco de dados. Então, quando a gente fala assim, ó, eu tenho um sistema de banco de dados, significa que eu tenho este ambiente completo. E como eu comentei com vocês, destes 4 componentes desse nosso ambiente, um que é o hardware, que era o equipamento que você pega lá, que você via, tal, essa coisa toda, está se transformando, está indo para as
nuvens, está virando virtual, né? Então, talvez daqui a algum tempo, o professor aqui vai ter que trocar essa lâmina. Em vez dele chamar de hardware, eu vou ter que colocar ali ambiente virtual. Esse ambiente virtual, se ele é na nuvem pública, na nuvem privada, se ele é num grande provedor, num pequeno provedor, não vai fazer diferença. Porque o que importa para nós é conhecer o sistema de banco de dados, o ambiente completo como um todo, tá? Vamos seguir ali, ó. Que mais? Alguns objetivos, né? Ó, isolar os usuários dos detalhes mais internos, né? O que é isolar os usuários dos detalhes mais internos? O meu usuário final, ele precisa compreender que aqueles dados do cenário dele estarão armazenados dentro do banco. Agora, a forma com que eu vou armazenar isso, para ele não faz diferença, né? Então, é a mesma coisa do seguinte, ó, quando você quer comprar um apartamento, né, você vai lá, olha para a planta do apartamento, né? Lógico, quando eu falo olha para a planta, você vai lá visitar o apartamento. O que te interessa? O tamanho do apartamento, a metragem, a quantidade de quartos, a posição dele, se é virada para o sol ou não, a altura do andar, o acabamento, né, de cerâmicas, lajotas, pisos, azulejos, etc. Os metais que estão lá dentro, né, de pia, torneira, essa coisa toda, tá? Só que você não precisa se preocupar se na estrutura da construção daquele apartamento, o cara usou o cimento do tipo A ou o cimento do tipo B. Se a ferragem que ele utilizou era a ferragem X ou a ferragem Y, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Você não precisa saber se a estaca de fundação daquele edifício tem 15 metros ou 30 metros. Lógico que você só vai torcer para que o prédio não caia, né? É óbvio, tá? Mas você não precisa conhecer essa estrutura de armazenamento, tá bom? Seguindo em frente ali, ó, volta para nós lá no slide lá, ó. Prover independência de dados às aplicações. Opa, isso aqui é super importante. Vamos até grifar aqui, ó. Prover independência de dados às aplicações. O que significa isso? Significa o seguinte, que a minha base de dados, o meu banco de dados, ele é totalmente independente dos sistemas aplicativos que fazem acesso à base de dados. O que significa isso? Significa o seguinte, que antigamente, quando você não tinha um banco de dados, os teus programas trabalhavam com arquivos convencionais. Os arquivos convencionais, na declaração do seu programa, na codificação do seu programa, lá você tinha que descrever como era o teu arquivo, em que disco ele estava, qual era a estrutura de armazenamento, quais eram os campos existentes lá dentro. Então você tinha o quê? Uma correlação gigantesca dos teus programas aplicativos com os arquivos. Com o banco de dados, nada disso acontece. A definição dessas estruturas de armazenamento encontram-se dentro do banco de dados e os teus programas aplicativos são completamente independentes, tá bom? Volta lá no slide, tem mais uma última frase. Prover um repositório de dados. Poxa, é óbvio, né? O repositório de dados é um nome chique, é um nome bonito aí para o nosso banco de dados, né? É um local onde você está armazenando os seus dados. Por isso a palavra repositório, né? Repositório é um local em que você armazena alguma coisa. Então, você chamar o seu banco de dados de repositório de dados é uma maneira chique, uma maneira elegante de você se referir ao banco de dados. Vamos seguir em frente lá. O que mais? Olha que interessante, ó. Vantagens, né? Quando a gente está falando de vantagens, vamos grifar. Rapidez na manipulação e no acesso à informação. Nossa, então, professor, quer dizer que buscar dados em um banco de dados é mais rápido do que buscar em um arquivo convencional? Se a gente parar e pensar
que tanto o banco de dados quanto o arquivo convencional ficam armazenados dentro de um disco rígido, de um servidor, e quem faz o acesso é o sistema operacional, então, a princípio, o tempo de acesso é o mesmo. Aonde é que está a diferença? Na organização desses dados. Então, quando você busca uma informação, um dado, certo? Dentro de um arquivo convencional, muito provavelmente você vai ter que ler esse arquivo de ponta a ponta. E a hora que você busca um dado dentro de um banco de dados, como ele é uma informação, né? Ele é um dado armazenado de forma organizada, o acesso a ele é muito mais rápido. Vamos tentar fazer uma analogia aqui só para você pensar, né? Imagina o seguinte, ó, fechei a cabeça aqui, imagina o seu guarda-roupa. Por que o seu guarda-roupa, ele é todo separadinho, né? Tem várias portas, você tem uma parte de cabideiro, uma parte de pendurar calça, algumas gavetas, e nessas gavetas você tem lá roupas íntimas, camisetas, shorts, meia, etc. E você coloca as coisas tudo bem organizadinho. E aí a hora que você fala assim, preciso pegar uma camiseta, você vai direto na gaveta da camiseta. Agora, o que acontece se você pegar na gaveta da camiseta e encher de meia lá dentro? A hora que você for procurar essa camiseta lá na gaveta de camiseta, você não vai achar camiseta, você vai achar um monte de meia. Né? Então, é mais ou menos essa a analogia que eu preciso que vocês entendam. Né? Um banco de dados, você guarda os dados lá dentro, porém de forma organizada. Já um arquivo convencional não, né? Do jeito que a informação, do jeito que o dado vem, você guarda lá dentro. E a hora que você quer buscar e transformar numa informação, ele dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? O que mais? Redução do esforço humano. Essa redução do esforço humano é mais ou menos na seguinte ideia, tá? Já que eu faço um planejamento prévio do local onde eu vou armazenar os dados, isto significa que, quando eu for utilizar, o meu acesso vai ser muito mais fácil, muito mais rápido. Então, eu, na hora de buscar o dado, não vou ter que fazer tanto esforço assim. Né? Então, vamos voltar ao nosso exemplo do guarda-roupa. Vamos pegar agora aquela parte onde você pendura camisas. Né? Se você tem lá 20, 30 camisas e todas elas estão penduradas, respectivamente, uma camisa, um cabide, né? Uma camisa, um cabide, e você colocou ele bonitinho, e você é tão criterioso que você fez assim, ó, no começo do teu lado do teu guarda-roupa são as camisas claras, e aí conforme a camisa vai ficando colorida, você vai puxando para o meio. As camisas listradas estão do meio para frente e as estampadas lá no final. Nossa, é um critério de organização seu. Agora, se você pega e coloca esse monte de camisa e tem poucos cabides, e aí quando você tem poucos cabides, você faz o quê? Coloca 2, 3 camisas em cima do mesmo cabide. E aí, a hora que você vai procurar essa camisa, o que vai acontecer? Você vai ter que olhar uma por uma, aí achou aquele cabide com 5 camisas amontoadas nele, vai ter que tirar as camisas lá para chegar na camisa que você quer, e você vai jogar as outras no chão? Não, precisa pôr de volta no cabide e rependurar lá dentro. Né? Então, conseguir entender a diferença do esforço, né? Essa analogia é só para que você possa compreender aí as diferenças de esforço. Vamos lá. Disponibilização da informação no tempo necessário, né? Então é aquilo que a gente fala, um banco de dados ele tem que estar sempre disponível. O teu banco de dados não pode ficar apresentando problema, por isso que você usa um SGBD de marca de boa confiança, de boa procedência, certo? Controle integrado de informações distribuídas fisicamente. Nossa, isso aqui é o nosso paraíso, né? Imagina o seguinte, ó, controle integrado, só para eu ler de novo, de informações distribuídas fisicamente. Significa que o meu banco de dados, ele pode ficar um pedaço num servidor, outro pedaço em outro servidor, ou um pedaço no HD número 1 do servidor, outro pedaço no HD número 2 do servidor. E eu, como usuário de banco de dados, não preciso saber disso.
Basta eu pedir o dado para o banco e o banco se vira em achar aonde esse dado está guardado, né? Por isso que ele fala, ó, controle integrado, né? Ele que se vira para fazer toda esta integração. Este é um item que vocês verão lá em Banco de Dados 2, quando a gente trata do assunto Banco de Dados distribuído, tudo bem? Bom, vamos seguir em frente. O que mais? Mais vantagens ainda, olha que interessante, ó. Redução de redundância e inconsistência de informação. Bom, quando a gente fala de redundância e inconsistência de informação, é mais ou menos assim, ó. Arquivos convencionais. Vamos imaginar o seguinte, você tem músicas no seu computador, um monte de música, independente do gênero musical, se é samba, rock, pagode, MPB, blues, que mais? Funk, clássico, qualquer coisa, não tem problema nenhum. Você tem um monte de arquivos no seu computador de música, certo? Aí você fala assim, puxa vida, hein? Nós vamos fazer um churrasquinho lá no final de semana na casa do Zezinho. Opa, vou pegar as músicas mais legalzinha e vou copiar numa pasta separada. Aí o que aconteceu? No seu computador, você já tem a pasta original com essas músicas, uma outra pasta com aquelas músicas especiais que você selecionou, recopiadas. Aí, beleza, passou esse churrasquinho. 6 meses depois, você vai fazer agora um aniversário. Aí você fala, puxa vida, preciso fazer uma playlist nova, né? Porque aquela outra playlist, do pessoal do churrasco lá, eles meteram a boca. Aí você faz o quê? Cria uma terceira pasta e copia novamente outros arquivos de música. Com isso, o que aconteceu? Naquele computador teu lá, você passou a ter arquivos de música repetidos em lugares diferentes. Então isso é o que a gente chama de redundância, porque vai chegar num ponto que você não vai saber qual que é o arquivo original da música. Você copiou ela para tantos lugares diferentes e a gente sabe, basta você entrar na internet, a mesma música, você baixa ele de diversas formas diferentes. E aí você fala assim, puxa vida, hein? Qual que era aquela versão acústica que o cantor lá fez, gravou no show ao vivo em tal lugar? Você fala, puta, não lembro, porque o nome do arquivo é o mesmo, né? Então isso aí chama-se redundância. E gerar a inconsistência é a hora que você começa a renomear esses arquivos para você se controlar, né? Aí você pega a música lá e chama de música 1, música 2, música 3, música 4. Beleza, naquele momento você lembra. Uma semana depois, você olha para aquela playlist e fala assim, rapaz, o que era essa música 1 mesmo? Eu vou ter que clicar nela para ela tocar e eu ouvir e eu tentar lembrar qual que era o nome da música, né? Então isso aí chama-se inconsistência, que você pode trazer ele para o mundo de banco de dados e gerar aí um transtorno gigantesco. O que mais? Compartilhamento de dados, né? Ah, que bacana, né? O que é compartilhamento de dados? Banco de dados não foi feito para uma pessoa só utilizar. Banco de dados foi feito para o quê? Várias pessoas acessarem e utilizarem ao mesmo tempo. Por isso que os dados estão compartilhados para todo mundo, certo? O que mais? Aplicação automática de restrições de segurança. Puxa, esse é um item interessante, né? Isso aí eu gosto muito de falar quando a gente estiver tratando de modelagem de dados, porque chama-se regra de negócio, né? Eu gosto de abreviar lá para RN, regra de negócio. Aí para o pessoal nunca mais esquecer na vida, eu falo assim, pensa no seu professor de banco de dados, Roberto Nishimura. Nunca mais você vai esquecer na tua vida. Então, o que significa restrições de segurança? São regras que eu posso aplicar no meu banco de dados e ele faz a validação automática para mim do dado. Vamos dar um exemplo bem facinho, tá? Eu tenho um atributo no meu banco de dados chamado sexo. Por enquanto, legalmente, até o presente momento, eu tenho 2 tipos de sexo, masculino, feminino, M e F, tá bom? Ah, mas
gênero, tal, aquela coisa. Não, tudo bem, gente, não é este o ponto. Eu tenho legalmente masculino e feminino. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma regra no meu programa de computador, que na hora que a pessoa estiver digitando, se ele digitar uma letra diferente de M ou de F, não vai deixar gravar no banco de dados. Agora, e um segundo programa? Se eu quiser colocar essa regra de negócio, eu vou ter que recodificar lá. O que o banco de dados faz? Esta regra de negócio eu posso colocar dentro do banco de dados. E aí, na hora que você tentar gravar esse campo com conteúdo diferente de M ou de F, o banco de dados não deixa ele gravar, né? O próprio banco de dados te dá uma mensagem de erro. Então, isso significa o quê? Restrições de segurança que o banco de dados permite eu implementar, que são as regras de negócio, certo? Seguindo. O que mais? Quando eu estou falando de SGBD, né, o famoso Sistema Gerenciador de Banco de Dados, né? Então, ele é conhecido aí como SGBD. Por quê? Porque fica muito extenso, toda hora você ficar falando Sistema Gerenciador de Banco de Dados. É mais fácil você usar a sigla SGBD. E quando você olha algumas literaturas ou reportagens ou revistas eletrônicas e você ver a sigla DBMS, é a mesma coisa. DBMS ele está em inglês, Database Management System, né? Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, SGBD e DBMS é a mesma coisa, tá bom? Seguindo, vamos lá, volta. Cadê? Opa! Módulos de programas, né? Quando ele fala aqui, ó, vamos só grifar novamente, módulos de programa, significa que o meu SGBD, ele não é um programa único. Eu costumo dizer que um SGBD é uma caixinha de ferramentas, porque dentro dele vem dezenas de programas de computador. Cada um desses programas de computador tem a sua funcionalidade específica. Então, eu tenho um programa para fazer backup, eu tenho um programa para colocar o banco de dados no ar, eu tenho um programa para fazer a recuperação de banco de dados, eu tenho um programa que permite eu cadastrar os usuários que vão acessar o banco de dados, né? O SGBD é, então, uma caixa de ferramentas, é um conjunto de programas que permitem gerenciar a minha base de dados, certo? O que mais? Fornece a interface entre os dados de baixo nível e os programas aplicativos. Aqui eu preciso fazer um desenho, né? Ó, se a gente reparar nesse desenho abaixo, eu tenho aqui, ó, as minhas aplicações. E eu tenho do outro lado aqui o meu banco de dados, a minha base de dados. Então, quando o meu programa aplicativo vai gravar ou vai fazer uma leitura no banco de dados, quem faz isso é o SGBD. Então, o SGBD faz essa interface entre os dados de baixo nível lá do banco com os nossos programas aplicativos, né? Então, por isso que o SGBD tem essa tarefa aí tão importante. O que mais? Tarefas. Quando eu falei de tarefas, significa o quê? Que o nosso SGBD, que é composto por diversos programas, diversas ferramentas, ele tem algumas tarefas específicas, né? Então, por exemplo, quem é que faz a gravação fisicamente lá no disco? É o SGBD? Não, é o sistema operacional do computador. Porque quem controla o computador é o sistema operacional e não o SGBD. Então, quando o SGBD precisa ler ou gravar alguma coisa lá no HD do banco de dados, né, do servidor, quem faz essa gravação física é o sistema operacional. Mas quem é que pede? O SGBD. Então, o seu programa aplicativo pede uma informação, pede um dado, o SGBD fala, opa, preciso buscar esse dado que está lá no HD. Sistema operacional vai lá no disco tal, na trilha tal e faz a leitura. O sistema operacional vai lá, lê este dado,
traz, o sistema operacional entrega para o SGBD entrega para o seu aplicativo processa esse dado e ele te apresenta a informação, tá bom? O que mais? Voltando lá, cumprimento de integridade, né? Aquilo que eu comentei com vocês já, daquelas regrinhas de negócio, cumprimento de segurança. O cumprimento de segurança é super bacana pelo seguinte, aquelas músicas que você tem lá no seu HD, qualquer um pode acessar? Sim, se ligar o teu computador, qualquer um que estiver lá na frente do teclado pode acessar. Coloca um pendrive, inclusive copia as tuas músicas. Imagina se ao invés de músicas fossem fotos. Não vou nem comentar os tipos de fotos, mas fossem fotos, né? Então, o que você tem que tomar cuidado? Com este cenário, certo? Já o SGBD, ele controla os usuários que vão acessar a tua base. E controlando os usuários que vão acessar a tua base, ele não deixa qualquer um acessar o banco de dados, tá bom? Vamos lá. Cópias de segurança, é o ambiente de backup, tá? Ambiente de backup, recuperação. Controle de concorrência é aquele cenário que eu comentei com vocês, vários usuários buscando os mesmos dados, né, no nosso banco de dados, e aí eu tenho que ter esse controle de concorrência. E eu tenho aí, finalmente, aí, a interação, né? O DBA, que é o administrador de banco de dados, o Database Administrator, ele tem aí uma funcionalidade maior. Eu tenho os meus desenvolvedores e os usuários. Bom, o que a gente precisa comentar com vocês aqui, ó? Quando eu estou falando especificamente do DBA, o DBA ele tem algumas atribuições. É o DBA que vai criar o seu banco de dados, é o DBA que vai criar as tabelas, é o DBA que vai dar a manutenção, é o DBA que vai criar os usuários, vai conceder os direitos do usuário a acessar o banco de dados. É o DBA que verifica a performance do teu banco de dados. Quando você fala assim, o banco travou, quem é que vai olhar lá o que aconteceu com o banco de dados? É o DBA. Tá? Então, a formação de um DBA é super importante, é um cara que estuda banco de dados, é uma qualificação diferenciada no mercado de trabalho, tá bom? Seguindo em frente ali, ó. Desenvolvedor. Desenvolvedor é o analista de sistemas, o programador. O que o desenvolvedor faz? Ele codifica os programas que vão inserir dados dentro do banco de dados ou que vão fazer a leitura desses dados e transformá-los em informações que serão úteis para o nosso usuário. Né? Então, essa é a importância do desenvolvedor. Lembrando que o desenvolvedor não dá manutenção na estrutura de armazenamento, mas é o desenvolvedor que vai fazer a análise da necessidade desta manutenção ou não. Seguindo. E usuários, né? Usuários é aquele cara que não conhece banco de dados. Ele está lá porque ele tem dados que ele precisa guardar em algum lugar e ele quer acessar um sistema que vai pesquisar dados e vai retornar para ele algumas informações. Então, o usuário é o grande beneficiário de um banco de dados, certo? Mas o usuário, ele é o leigo, né? Ele não tem que conhecer de tecnologia, certo? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de níveis de abstração, eu estava comentando, né, que é aquela transformação do nosso mundo real para dentro do nosso cenário de banco de dados. Então, eu tenho o que a gente chama de abstrações de nível de visão de usuário, abstrações de nível conceitual e abstração de níveis físico. Nível de visão do usuário é como o nosso usuário final enxerga os dados que estão dentro do banco de dados. O nível conceitual é como eu vou começar a fazer a transformação desse nível do meu usuário para dentro do meu nível de tecnologia, que é o que a gente chama de modelagem de dados. E o nível físico é como que você vai codificar e pegar aqueles dados e armazenar ele dentro do banco de dados. É onde você chega e define assim, ó, nível de visão. Puxa vida, hein? Preciso guardar os dados do meu cliente, né? Ô, legal, hein? O que você vê do cliente? Nome, endereço, telefone, celular, essa coisa toda, tá?
Nível conceitual, opa, então eu tenho uma entidade chamada cliente com os atributos nome, endereço, telefone, tarará, tarará. Nível físico, opa, a minha tabela cliente contém um campo, atributo chamado nome, que é alfanumérico com 50 posições. Telefone, que é alfanumérico com 11 posições. Endereço, que é alfanumérico com 70 posições. Data de nascimento, que é formato data de 8 posições. Então você começa a definir as características físicas dele. Tudo bem? Vamos lá. Aqui mais um desenho, né, onde você pode enxergar toda essa abstração que eu havia comentado com vocês. O nível de visão de usuários, né, a gente já estava falando lá, onde o banco de dados ele fica abstraído para que o nosso usuário consiga enxergar o dado que ele quer, né? Então o nosso usuário enxerga que ele tem dados do cliente, dados da nota fiscal, dados das vendas, mas ele não sabe como que a gente distribuiu estes dados dentro do nosso banco. Nível do conjunto de usuários, né? O conjunto de usuários aqui é mais para a gente entender o seguinte: quando você tem lá aquele ambiente de analista, programador, desenvolvedor, usuário final, usuário especializado, eu posso ter o quê? Níveis de abstração diferentes para cada um desses tipos de usuários que enxergam o nosso banco de dados sobre perspectivas diferentes, tá certo? Vamos lá. O nível de armazenamento é o que eu comentei, que é o nosso nível físico, onde você vai lá e realmente descreve como serão as tabelas do nosso banco de dados, né? E aqui a gente tem mais uma atividade, né? Atividade essa aí, super facinha, tranquila da gente fazer. Então, quando eu penso ali no nível físico, eu estou pensando no quê? No projeto físico. Quando eu penso no nível externo, eu estou fazendo o quê? A identificação do meu ambiente. E quando eu estou pensando no nível conceitual, é o que a gente chama de modelagem. Então, que é o número 3, a modelagem, né? Que é a hora que você está fazendo o que a gente chama de modelo, entidade, relacionamento. Você está modelando os teus dados para transformar ele do nível conceitual, certo? Para dentro do nosso nível real, para dentro do nosso modelo conceitual. Aí dentro do nosso modelo conceitual é onde você começa a organizar estes dados, né? Que serão transformados em informações aí depois. Seguindo aqui, ó, nós tínhamos uma parte de pergunta, né? Mas já fizeram um sinalzinho para mim do nosso tempo, então a gente vai seguir aqui essa parte de modelagem. Essa parte de modelagem, depois nós teremos uma teleaula específica sobre a modelagem, entidade de relacionamento. Então aqui é uma pincelada para a gente poder entender o que é que a gente vai trabalhar, tá bom? Então vamos lá para o nosso slide lá. Bom, quando a gente fala de modelagem, né, nós temos que pensar o seguinte, ó, eu vou pegar um cenário, certo? E este cenário real, eu preciso transformá-lo e colocá-lo dentro de um mundo automatizado. Então, para eu poder fazer essa transformação do cenário real para dentro do nosso mundo computadorizado, eu preciso fazer algumas transformações. E essas transformações, essa técnica de transformação, nós chamamos de modelagem de dados. E nós vamos trabalhar com vocês o modelo, entidade, relacionamento. Volta para a gente lá na tela. Bom, dentro dessa ideia do modelo de dados, então eu tenho o que a gente chama de modelo conceitual e o modelo lógico. O modelo conceitual é o que ele se aproxima o mais próximo possível do nosso mundo real, certo? E o nosso modelo lógico é a hora que eu começo a transformar esse modelo conceitual em um modelo que
os meus analistas passarão a entender que já é com mais cara do mundo de tecnologia da informação. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Ó, tá? Vamos só seguir aqui. Eu lembro que tem uns desenhinhos. Aqui, ó. No nosso modelo conceitual, eu tenho ali, ó, neste exemplo, né, o empregado e o departamento. E um relacionamento entre eles ali chamado alocado. Então, o empregado está alocado em departamentos. Veja que isso é um conceito. Só que a hora que eu preciso transformar isso, vamos só aqui, ó, eu vou começar a jogar ele no nosso modelo lógico, que é dessa forma, né? Então eu preciso fazer essa pequena transformação entre eles, tá bom? Que mais? Ó, eu tenho um outro exemplo aqui, um exercíciozinho, uma atividade em sala. Esse aqui é super tranquilo. Depois, se vocês precisarem, eu posso colocar o gabarito lá no nosso fórum, né? Então a gente vai chegando aí ao nosso final. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conceito inicial do mundo de banco de dados, aonde o nosso objetivo hoje era principalmente que você entendesse a diferença entre dado e informação, do porquê que a gente chama de banco de dados e não banco de informação, certo? E aguardo vocês aí na nossa próxima teleaula.